Boa tarde, meus queridos amigos. Estou feliz porque tenho a possibilidade de partilhar alguns pensamentos convosco nesta tarde de sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Uma sexta-feira que diz muito sobre o estado emocional, o estado da alma do planeta inteiro. Esta sexta-feira, para o mundo islâmico, é um dia de jihad, um dia de santa guerra. Para o mundo de Israel também é um dia de vingança por tudo aquilo que aconteceu na semana passada. Para o mundo cristão, especialmente o mundo protestante dos Estados Unidos e não só, é também um dia especial para os cristãos que querem defender ou querem ajudar nas necessidades do povo de Israel. Quando o mundo todo ferve, quando a situação do mundo é bastante sensível, pensei que faz sentido compartilhar convosco alguns pensamentos que os intitulei, resumidamente, o Médio Oriente. Também perspectivas proféticas e, especialmente, me refiro à seca do rio Eufrates, uma expressão encontrada nas páginas das Escrituras, no livro do Apocalipse, capítulo 16, especialmente o versículo 12, se não me engano. Queridos amigos, o Médio Oriente sempre foi um território firme, cheio de história e eventos com uma carga de espiritualidade especial, essencial para o entendimento da verdade profética e para o entendimento da verdade de Deus em geral. Hoje, na época moderna, temos por um lado o turismo, o desejo do homem de assistir filmes sobre Jerusalém, filmes com as pirâmides, filmes de caráter histórico e até visitar lugares históricos, como por exemplo o sul ou o norte de Jerusalém, a glória de Israel ou as pirâmides do Egito, que são um símbolo da vergonha e humilhação de Israel naqueles aproximadamente 400 anos de escravidão. E, por outro lado, a influência e o controlo do lugar santo das nações inimigas de Deus ou do Deus de Israel. Então, sob que poder, sob que governo, quem controla este centro términus do planeta Terra? A Jerusalém geográfica de hoje. Todos ouvimos os eventos que aconteceram essa semana. E eu pessoalmente já estou tão amargurado de ver tanto ódio. Ambas as partes, o mundo do Oeste Ocidental e o mundo Oriental, nos apresentam variantes o mais gráficas possível sobre mulheres, crianças, idosos e homens que foram e ainda são vítimas da violência humana. Os canais de televisão, em unidade, e de um lado e do outro, nos apresentam cenas de horror, com um forte impacto emocional. A ideologia da guerra se demonstra ser extremamente real, especialmente na descrição de Karl von Clausewitz, que escreveu um livro sobre a guerra. Ele dizia que a guerra é um ato de força para constranger o inimigo a realizar o nosso desejo. Meus queridos amigos, quanta verdade se encontra nas palavras deste senhor que escreveu este livro a respeito da guerra, traduzido em mais de 19 línguas. Ainda hoje me parece ouvir o Mussolini falando bem alto. Nós consideramos a paz uma catástrofe para a civilização humana. O que tens a dizer a respeito disso, América? Dizia ele. Então, naquela época de Mussolini, a América ainda era uma nação que desejava a paz. E as forças nazistas consideravam isso como uma catástrofe para a civilização humana. Então, pelo que se vê, existiram e ainda existem forças no mundo que não querem paz, mas querem guerra. Por que será? Porque a paz parece tão perigosa para alguns? Nos multiplicamos demasiado e não cabemos mais nesta terra? Comemos demasiado, consumimos demasiado e produzimos demasiada poluição? Estava no Canadá em 2001 ou 2002, não sei bem.
Morava em Toronto e lembro-me que enquanto estava a viajar para algum lugar, chamou-me a atenção um diálogo, um debate interessante na rádio, um talk show, no qual o moderador muito entusiasmado agitava uma pergunta se haverá ou não haverá paz no Médio Oriente. E imaginem que era uma conversa aberta na rádio em 2001 ou 2002, o que significa que já se passaram os 21 ou 22 anos desde então. As pessoas em direto ligavam para expressar as suas opiniões, alguns pró, outros contra. Toronto é uma cidade grande com uma sociedade muito variada, onde a comunidade islâmica e judaica vivem um tipo de preocupação ideológica quase o tempo todo. Quando as pessoas imigraram do leste para o oeste, usufruíram das liberdades que o oeste ocidental oferecia, liberdades que eles nem sonhavam ter no Médio Oriente nas suas casas. Então, o moderador tinha um objetivo preciso, esse de mediar a relação entre as partes. E eu também pensei em ligar em direto e responder à quente pergunta se vai haver ou se não vai haver paz no Médio Oriente. Eu disse que existe uma solução para a paz do mundo e a paz do Médio Oriente. Se trazermos de volta o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, infelizmente, esquecido pelo Oeste e renegado pelo Leste. Como podes trazer a paz no mundo, meu amigo, e até mantê-la, sem ter a presença do autor, a presença do fornecedor desta paz, que é Jesus Cristo? E eis que vos deixo a paz. Não vos dou como o mundo a dá, mas dou-vos uma paz interior da alma, e que ninguém a consegue tirá-la de vós, nem no contexto das chamas, nem no contexto da perseguição, nem durante a fome, nem durante o sofrimento, nem durante a prosperidade. É uma paz do coração que o Senhor Jesus Cristo a dá a todos como um presente que nós recebemos e guardamos e mantemos como a maior prova de amor da parte de Deus. Os judeus têm claramente escrito preto no branco em mais de 300 profecias no Antigo Testamento quem é chamado o Pai da eternidade e o Deus da paz. Jesus Cristo, como Filho de Deus, era o autor da paz, era o Pai da eternidade, era o Pai da paz. Os judeus não se podem desculpar que não leem Isaías 51, que é uma descrição precisamente gráfica a respeito do tratamento que iria receber o Senhor da paz na Gólgota, das nações com os interesses diferentes e pessoais. Assim que ninguém neste cenário todo, na luta presente e moderna, não se pode desculpar. Por outro lado, os muçulmanos que aparecem alguns no século VI, que se asseguram do Corão como sendo a prova da autenticidade do último Mohammed, eles não querem aceitar a Jesus Cristo. Certamente que nós não colocamos mais em dúvida que uma boa parte do Corão não é outra coisa senão um plágio elegante de algumas partes no Antigo Testamento que convieram ao autor que escreveu esse livro. Amigos, nem a política, nem os tratados ou entendimentos internacionais não podem trazer a paz no Médio Oriente, porque uma força maior do que os políticos e os governadores deste mundo agitam as coisas. A guerra é uma trindade fascinante, composta por violência primordial, ódio e inimizade que têm que ser vistas como uma força natural cega. Sabem, um livro inspirado, uma autora de livros que eu respeito, no último conflito, na página 589, versão em inglês, dizia que o inimigo das almas alegra-se com a guerra. Quão sádico é preciso ser para ficar feliz com uma guerra? Porque ele desperta as piores paixões da alma e depois varre para a eternidade das suas vítimas mergulhadas em vícios e sangue. O seu objetivo é incentivar as nações para a guerra uma contra a outra, porque assim ele vai conseguir afastar a mente das pessoas da obra de preparação para ficar no dia de Deus. Quão grande é esta verdade, queridos amigos! A Bíblia fala sobre 3 passos que vão conduzir iminentemente para o final da tragédia humana. O primeiro passo é especificado pela Escritura, a ira das nações.
ou a ira do mundo. E iraram-se as nações e veio a tua ira. E iraram-se as nações e veio a tua ira. Fala o livro inspirado Apocalipse, que receberá a resposta da ira do Cordeiro de Deus, para então capitular sob a imensa pressão da ira de Deus. Então, aqui estamos diante das três grandes provas: a ira das nações, a ira do Cordeiro e a ira de Deus. Meus queridos amigos, estamos no primeiro passo. Penso que aquilo que está a acontecer agora na Terra não é outra coisa senão a ira das nações, mas devem saber que a ira das nações começa e acabará finalmente com o encerramento da graça na Terra, porque a declaração do Apocalipse a respeito da seca do rio Eufrates está no contexto do encerramento da graça, assim que estamos no primeiro passo. A ira das nações, que eu penso nas últimas semanas se tornou muito evidente e bastante observável, e isso certamente que como consequência irá conduzir à ira do Cordeiro de Deus, ou seja, o príncipe da paz, rejeitado pelo oeste civilizado e ignorado pelo leste conservador, chegará para trazer o fim da ira das nações e produzir aquela paz digna de respeito que a remanescente do povo de Deus, que cumpre os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo e que provam pelo caráter a paciência dos santos, irá valorificá-la e apreciá-la. Em Apocalipse 16:12 lemos: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Certamente que esta declaração tem algumas vezes interpretações bastante sinistras, interpretações místicas, mas para além de todos estes elementos pagãos de interpretação das Escrituras, existe também uma interpretação clara, simples, que traça a última linha quilométrica antes da volta de Jesus Cristo. Esta declaração tem alguns aspectos que precisamos clarificar. O rio Eufrates foi e é um nome que identifica geograficamente o Médio Oriente. 2. As águas. As muitas águas simbolizam nações, povos, línguas. Vejam em Apocalipse, as águas que visto onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Em Apocalipse 17:15. A Bíblia tem um princípio fundamental. Um verso ou um símbolo da Escritura é interpretado por ela mesma, assim que não é difícil de entender. A seca das Escrituras significa a perca do poder e influência das nações da região. O contexto é a sexta praga, assim como falávamos. Ou seja, depois do encerramento da graça, quando na realidade ninguém não vai conseguir fazer alguma coisa para modificar o próprio destino que passa para a eternidade. Será que nos estamos a aproximar deste evento? A seca do poder das nações da região de Eufrates e ao mesmo tempo ser testemunhas ao aparecimento dos reis que vêm do leste? Não sabemos, mas sabemos que Jesus Cristo vem do leste como uma nuvem pequena, que se vê do leste, assim como dizia. Morte, violência, crueldade, tudo o que a guerra pode trazer é o testemunho de tudo o que os nossos olhos conseguem ver no presente. A violência da qual é culpado o Islão hoje e no passado é a violência da qual é culpado tanto o cristianismo de tradição quanto o Israel dos mesmos períodos. Esta era a pergunta fundamental. O que os empurrava para a luta? Qual era o motivo pelo qual Roma trabalhava contra o Islão? Qual era o motivo pelo qual o Islão lutava contra Roma? O que os empurrava para a guerra? Qual é o motivo que está na base das ações daqueles do passado e do presente? Exatamente o que dizia um autor de livro inspirado, digo eu, nas seguintes palavras. Parece-me que está no livro O Desejo de Todas as Nações, se não me engano. Não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a aceitá-lo. Não. Satanás e as pessoas acionadas pelo seu espírito
procuram forçar a consciência sob o pretexto de zelo por justiça. Os homens que estão associados com os anjos maus trazem o sofrimento sobre os próximos deles para convertê-los às suas ideias religiosas. Mas Cristo mostra sempre misericórdia, procurando sempre vencê-lo através da descoberta do seu caráter e do seu amor, não é? Esta declaração me parece extremamente bonita e que mostra a diferença entre o Cristo verdadeiro e os falsos cristos, que são colportores do evangelho falso no planeta Terra. Com outras palavras, tudo o que falava Karl von Clausewitz no seu livro sobre a guerra é verdade. A guerra é, portanto, um ato de força para constranger o inimigo a fazer a minha vontade ou para fazer a nossa vontade. Na oposição, amigos, com a fé dos primeiros cristãos, assistimos hoje, o que posso dizer, ao desenvolvimento de um novo pensamento teológico, que infelizmente nasceu depois de Constantino o Grande, Constantino I, que uniu a Igreja com o Estado, fazendo assim nascer a Igreja Romano-Católica. No início, o cristianismo foi uma igreja minoritária, no maior período do Império Romano Pagão. Naqueles tempos, os primeiros cristãos foram perseguidos de uma maneira cruel, porque eles recusavam matar em nome de César, pessoas a quem não conheciam, e consideravam que a autoridade de Cristo está acima da autoridade de César, e que a palavra de Deus, a Bíblia, os 10 mandamentos, a lei de Deus, é superior à autoridade de César. Quando Constantino I, como falávamos, se converteu ao cristianismo, isso fez com que a religião dominante do Império Romano fosse certamente um cristianismo comprometido, que é identificado pela Escritura em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 4, como sendo a renúncia à fé. Já sob o domínio de Constantino, os hereges cristãos foram perseguidos. Começando com o final do século IV, as religiões antigas pagãs sofreram um processo de farsa numa forma cristã, até que a Igreja primitiva, a Igreja cristã, assimilou o paganismo e sua ideologia numa forma que tornaram impossível evitar a renúncia à fé cristã. Na visão de muitos históricos, a mudança constantiniana transformou o cristianismo de uma religião perseguida para uma capaz de perseguição e até algumas vezes desejosa de perseguição, dizendo que é em nome de Cristo ou em nome de Deus. A mesma manifestação nasceu no mundo islâmico mais tarde no século VI, não é? A ideia de que Deus precisa de um braço de carne para se ajudar a si próprio na proclamação do seu reino, castigando e vingando aos que se recusam a converter ao catolicismo ou ao Islão, vai deixar uma herança como uma das mais terríveis e sangrentas cenas da história da humanidade. A conversão dos hereges pela força da espada foi o que fez as cruciadas colidirem com a jihad. O Corão contém pelo menos 109 versículos que falam sobre guerra com os pagãos, com os não cristãos, com os infiéis, se quiserem dizer assim, ou seja, os não muçulmanos. Alguns são bastante gráficas, com mandamentos para cortarem cabeças e dedos e para matarem os não crentes infiéis onde quer que eles se escondam. Os muçulmanos que não se juntavam à luta eram chamados, e ainda são chamados hoje, de hipócritas, tal como era do lado dos cristãos que não queriam envolver-se nas cruciadas, chamavam-nos de hipócritas. E isto certamente que tinha como impacto o aviso de Allah por um lado, ou o castigo de Deus por outro lado, que vão ser mandados para o inferno se eles não se envolverem na luta. Mesmo assim, o que é importante relembrar, amigos, é reter o fato de que o problema não são as pessoas, não, mas a ideologia errônea que faz o homem ser transformado em besta. A ideologia é culpada pelo produto final. A ideologia é culpada pelo fato de que nós temos a ver com pessoas bestas. Temos alguns exemplos que têm muito a ver com a mentalidade daqueles do Islão e não só. No Corão, capítulo 8, versículo 12,
Lembrem-se de que o vosso Senhor inspirou os anjos, se referia a Alá. Certamente eu estou com vocês. Mantenham firmes aqueles que acreditaram. Lançarei terror nos corações daqueles que não acreditam. Assim que cortem-lhes o pescoço e que eles cortem os dedos das mãos e dos pés. No mesmo capítulo, versículo 67, diz que não serve para nenhum profeta ter prisioneiros de guerra até que não tenha feito um grande massacre no país. Nota-se o desejo de sangue. Então, este é o Alá, não é? O Corão, desta vez no capítulo 5, diz que o castigo daqueles que lutam contra Alá e seu mensageiro, entre aspas, Mohamed, e tentam fazer o mal no país, têm que ser mortos ou crucificados, que lhes sejam cortadas as mãos e os pés, e devem ser presos, para que isto lhes seja uma vergonha neste mundo e que no futuro tenham um castigo pesado. No capítulo 47, versículo 44, diz: aqueles que não acreditam seguem a mentira, enquanto que aqueles que acreditam seguem a verdade de Deus deles. Assim que quando os encontrares, luta o jihad. No caso de Alá, aqueles que não acreditam corta-lhe o pescoço até que os mataste e feriste a muitos deles. Depois amarra-os bem, ou seja, tomem-nos como prisioneiros. Se fosse a vontade de Alá, diz o versículo, Ele mesmo conseguiria castigar os infiéis sem vocês. Lutem, mas Ele, Alá, vos mete à prova, uns contra os outros. E os que são mortos pelo caminho de Alá, ou seja, os que morrem por esta causa do jihad, Ele nunca irá esquecer os seus atos de fé. Estes são somente algumas declarações que me parecem bastante importantes. Mesmo que no mundo católico temos declarações ou bulas papais semelhantes à natureza destas declarações. O catolicismo é o resultado do cristianismo fundido com a política e o Estado romano. Este irá abraçar a mesma filosofia do assassinato justificado em tempos de guerra no nome de Cristo. É bastante estranho que as próprias palavras de Jesus foram tão rapidamente esquecidas e substituídas por decretos, como falava do Estado romano, e continuadas através de bulas papais depois da queda do Império Romano. O Islão prometia àqueles que morriam por causa de Alá as virgens do seio de Abraão. O papado prometia àqueles que morriam pela causa de Roma o paraíso de Deus. E depois ainda nos perguntamos por que é que apareceu o ateísmo? Que tipo de Deus o mundo adora? Os ateus colocam uma legítima pergunta. O cristianismo propõe a violência como arma de forçar os homens no serviço de Deus. O Islão faz a mesma coisa. Por que é que existe tanto medo no sistema da religião? Por que é que existe tanto medo nesta ideologia de seguir a Deus por medo? Não quero adorar um tirano. Não existe um tirano. Assim que eu recuso a sua existência. Conseguem observar, meus amigos, que assim se criou o ateísmo. A deformação do caráter de Deus, a produção de uma imagem falsa sobre Cristo, gerou os falsos cristos e finalmente produziu uma consequência terrível de uma ideologia erradamente entendida da Escritura, que é o ateísmo. É verdade que no Antigo Testamento Israel lutou guerras violentas. É verdade que houveram vitórias, também houveram derrotas. Quando o povo de Deus não era fiel e tinha pecados, Deus permitia que eles fossem para uma guerra onde muitos deles caíam. Mas que não esqueçamos que muitas vezes Deus lutava por eles. Mas no Novo Testamento, Cristo, que é tão claro nas suas declarações, que o seu amor e sacrifício será oferecido a todas as pessoas e que todas as nações, que todas as pessoas têm direitos iguais diante de Deus e que todas as nações são resgatadas pelo sangue de Jesus Cristo. Certamente que deste momento no Novo Testamento, depois da morte, crucificação e ressurreição de Cristo, esta noção de defesa, de violência, parece que já é passada.
Jesus Cristo evidencia o maior princípio da religião que alguma vez foi dito, do ateísmo até o budismo, islão, cristianismo de tradição e protestantismo. Amem seus inimigos, falava Jesus Cristo. Mas eu me pergunto, quando devemos amá-los? Quando eles estão longe de nós ou quando eles nos perseguem? Quando nós temos inimigos imaginários ou na realidade temos inimigos que nos fazem a vida negra? Sabem, o Salvador dizia, e tento dizer a sua declaração, abençoem, abençoem, especialmente quando são amaldiçoados. Orem, sim, orem, especialmente por aqueles que vos perseguem. Amem, sim, amem, especialmente os vossos inimigos. Todas estas coisas foram esquecidas. As televisões árabes, as televisões do Oeste, que não são mais do Oeste Ocidental, mas são o Velho Oeste, como nos velhos tempos. As televisões do Ocidente, as televisões árabes, não falam sobre tais declarações do Senhor Cristo. Este Cristo das Escrituras, amigos, não é transmitido, não é promovido. É um Cristo do ódio. Não nos falam sobre um Cristo que nos diz abençoem aos que vos amaldiçoam. Orem por aqueles que vos perseguem. Amem os vossos inimigos. Se alguém te bater no lado direito, vira também o esquerdo. Se alguém quer tirar a tua roupa, deixa-lhe também a camisa. Se alguém quer que o acompanhes 1 milha, tu vai 2. Onde estão esses valores promovidos hoje pelo cristianismo, Islão ou Israel? Todas estas coisas, como falava, foram esquecidas. Por quê? Porque as pessoas se implicaram numa luta, uma guerra cega, sem saída, sem vencedor, sem conhecer que o verdadeiro vencedor não está entre eles. Não está ali. Não toma parte nesta luta por ver quem controla Israel, a quem pertence Jerusalém. Não importa mais este Jerusalém terrestre. É demasiado corrupto. Jesus Cristo disse claramente, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, mas não quiseram vocês. O mundo está cheio de ódio, por isso as pessoas caem presas destas emoções, meus amigos. Existem forças que conduzem a guerra por detrás. As vítimas aparecem na televisão, mas os autores da guerra não são vistos. Nós temos uma outra Jerusalém, o povo de Deus, aquela pequena remanescente de homens que têm a paciência dos santos e que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Eles esperam uma Jerusalém celeste, assim como dizemos que nós temos uma Jerusalém, a cidade de Deus que virá do céu de Deus. Essa é a Jerusalém, esse é o nosso tesouro. Aquilo que eu entendi muito bem nesta noite, nesta semana, de todos os eventos que apareceram, é que nós, pessoas comuns, não temos controle sobre nós, amigos. Não temos controle sobre o presente e o nosso futuro. Se as pessoas vão dormir e não acordam mais, não é porque assim escolheram elas, mas porque alguém ou alguns acreditam ser os donos do mundo. Sei que o ódio escurece a razão. Reconheço que é quase impossível, meus amigos, relacionar com aqueles que perdem o autocontrole. Mas o meu dever me chama e nos chama para expressar um ponto de vista das Escrituras nestes tempos de trevas. Mesmo que esteja tão tarde e as oportunidades para que a humanidade receba a palavra de Deus são quase esgotadas. Existe uma pena inspirada que diz que quando as calamidades aparecem na Terra e milhares de pessoas morrem, parece que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, se afastou da respectiva região e as pessoas ficam completamente nas trevas sob a influência de outra força que não pertence ao céu. Em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao versículo 48 nos diz:
Assim como falávamos, amem os vossos inimigos e tentem fazer disto o maior princípio vosso. Porque se vocês amarem somente aqueles que vos amam e odeiam aqueles que vos odeiam, que coisa diferente estarão a fazer? Pois isto fazem e os muçulmanos, e os hindus, e os budistas, e os ateus, e os católicos, e os protestantes, e os neoprotestantes, e os muçulmanos, todos. Todos amam aqueles que os amam, aqueles que são deles. Mas se queremos escolher um pai, já que falamos sobre a Santa Guerra, se é Allah ou Deus, Jesus diz muito claro, não vocês escolhem o pai, mas o vosso caráter escolhe o pai. Se quiserem ser filhos do vosso Pai Celeste, então amem os vossos inimigos, abençoem aqueles que vos amaldiçoam e orem por aqueles que vos perseguem. Para serem filhos do vosso Pai, esta é a identificação, o caráter. Se queres ter a Deus do teu lado, ou saber se tu estás do lado de Deus, então faz estas coisas. O princípio mais elevado, o princípio mais extraordinário apresentado pela Escritura no Novo Testamento. O princípio de que ninguém fala hoje na televisão. Amem os vossos inimigos. Por favor, digam, onde é que vocês viram nas televisões nacionais de leste a oeste que é promovido este princípio do caráter de Jesus Cristo? Em Mateus capítulo 10, versículo 16, nos diz outra coisa, mais dura, mais direta, mais chocante. E eu estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Em Marcos 12, versículo 17, diz, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Damos respeito ao César, damos taxas e tributos ao César, mas a adoração, a associação da nossa consciência, damos somente a Jesus Cristo e o nosso Pai Celeste. Não a damos ao César. Em Mateus 26, versículo 52, Pedro, já preparado para fazer a jihad, para defender Cristo, o Salvador olha para ele e diz, Pedro, meta a espada no lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Por que é que não se prega na televisão? Por que é que não vai, sei lá, que tipo de televisão temos nós no país ou aqui na América, por todo lado, na Europa, que digam em todas as televisões, homens, judeus, muçulmanos, católicos, cristãos, protestantes, neoprotestantes, ateus, seja lá o que vocês forem, coloquem a espada no lugar, porque essa não é a solução. Levantar a espada vai trazer com ela a inevitável sentença. Todos os que levantam, que tiram a espada, da espada morrerão. E para que o cristão não esqueça, porque é que nós temos essa tendência de esquecer, não é? Deus nos repete a mesma expressão, a mesma declaração, em Apocalipse 13, versículo 10. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Em Atos, capítulo 5, versículo 29, nos diz de novo, Pedro e os apóstolos responderam àqueles que lhes disseram que não vos apanhe mais a pregar em nome de Jesus. Julguem vós se mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E em 1 Coríntios 13, 13, nos fala que agora, pois, e permanecem apenas estas três, a fé, a esperança e o amor. E entendi que de todas a maior é o amor. Amigos, nós escolhemos nesta noite se queremos ser as vítimas do ódio, sermos os agentes dos ressentimentos, da vingança, ou sermos os agentes do amor celeste, do perdão, que em primeiro lugar cura a nossa alma, cura as feridas feitas pelo pecado. Há tempos, me lembro um documentário, um filme apresentado. O encontrei em uma das bibliotecas americanas há uns 20 anos atrás. Chamava-se O Rapaz do Pijama às Riscas,
ou o rapaz vestido de prisioneiro. O filme mexeu muito. Algures perto das redes de um campo de concentração, existia uma guarnição militar nazista, onde as pessoas viviam como família e os oficiais que vigiavam esse campo de concentração. Acontece que a narração deste filme conta sobre uma família de um oficial nazista que tinha um menino muito fofinho, mas ele, o pai, era um tirano que se comportava muito feio com os judeus naquele campo de concentração. A sua esposa era uma mulher modesta, com temor de Deus. O menino, de certa maneira, escapou e foi até às redes deste campo de concentração. E aí ele fez-se amigo de um menino com a cabeça rapada, era um judeu, do outro lado da rede. Vendo muito magrinho, amargurado este menino, deste oficial nazista, voltou para sua casa e, às escondidas, trazia comida para este menino que tinha a mesma idade dele e tentava dar a comida pelas redes. A amizade deles crescia até que, um dia, o menino do campo de concentração decidiu trazer algumas roupas dele, também que eram umas roupas às riscas, roupas de prisioneiro, que o filho desse oficial vestiu. E então aí ele passou também por baixo daquelas redes e foi ter naquele campo de concentração ver como é que era lá. Um dia, 2, 3. Ele sempre voltava. No filme parece-me que os pais até lhe proibiam de se encontrar com este menino judeu, mas o menino não ouviu este conselho, não obedeceu. E num dos dias em que ele se vestiu ali às escondidas, com as roupas de um prisioneiro judeu, ele, filho com sangue azul, de descendência alemã, entrou e houve um alarme instantâneo. No momento em que o oficial nazista, por ódio, por furia, porque o seu pequeno, o menino dele, foi atraído pela amizade com esse menino judeu, decidiu meter uma grande parte dos judeus nas câmaras de gás, junto com as crianças. Mas aquilo que este oficial nazista não sabia é que no momento em que ele deu o alarme e levou à força todos os judeus vestidos nas roupas às riscas, entre esses judeus, também se encontrava o seu filho, vestido em roupas de judeu. Ali, na câmara de gás, aquelas 2 crianças pequenas morreram, abraçadas, com um ato de amizade. Mais tarde, quando anoiteceu e o oficial nazista voltou para casa, viu que o seu filho não estava e um pensamento estranho lhe passou pela cabeça. Foi imediatamente ter no lugar onde se encontrava o seu filho com o menino judeu. E ali encontrou apenas as roupas, que ainda cheiravam a perfume, as roupas lavadas com detergente de qualidade. Mas ele, o menino, não estava mais ali. Foi aí que ele entendeu, demasiado tarde, aquilo que os judeus sentiam, aquilo que sentiam as mães, os pais e as crianças que morriam com o gás nos vários campos de concentração que existiam. Agora, o oficial nazista teve a grande bênção de Deus sentir na sua pele como os judeus do outro lado da rede sentiam. Queridos amigos, concluo esta noite com alguns pensamentos para a alma. O filho do alemão não é culpado porque o seu pai era mau. O filho judeu não era culpado por se encontrar do outro lado da rede. Eles encontraram outras pontes de comunicação, encontraram outros métodos de orientação. As crianças não são culpadas pela miserável política das pessoas de cima. O filme acaba com um final triste.
que não desejo compartilhar aqui, mas parece que o oficial nazista recebeu e aprendeu uma lição que não conseguiu esquecer nunca mais. Mas eu acredito que aquilo que está a acontecer em Israel na hora atual não é o fim do mundo. Certamente que é um momento triste em que o mundo pode explodir a qualquer momento, assim como se ouvem rumores sobre uma terceira guerra mundial. Parece que tanto se fala desta terceira guerra mundial que alguém tem uma paixão, que alguém deseja esta terceira guerra mundial. Se nós desejássemos a paz, as pessoas falariam sobre a paz, mas as pessoas não amam a paz, por isso é que falam sobre a guerra. O fim do mundo chegará, meus queridos amigos. Pode ser que a graça acabe uma vez com esse massacre terrível, que não vai poder ser controlado por ninguém e por nada. Aqui na América, o Islão, as pessoas saíram para as ruas, protestos, brigas, lutas uns contra os outros. O povo de Deus fica longe disto. Nós, os que amamos a Jerusalém Celeste, os que somos apaixonados por uma pátria melhor, ficamos longe da política do mundo, amigos. Por isso, quando este Evangelho for compartilhado ao mundo inteiro, a cada nação, a cada língua, a cada povo, aí virá o fim. Por um lado, reconheço a minha culpa junto com vocês. Pode ser que não teríamos tido um tal momento se a Bíblia tivesse chegado aos palestinianos, se a Bíblia tivesse chegado aos países árabes, se nós cristãos fôssemos cristãos de verdade. Não estaríamos sendo acusados justamente pelos pagãos, que temos um estandarte duplo e um caráter duplicitário, que nós cristãos perdemos as nossas forças e não conseguimos impressionar mais ninguém. Nos tornamos tão mundanos. Meus queridos, por um lado, nós, esses com a Bíblia na mão, temos o dever de nos culpabilizar pelas circunstâncias em que o mundo se encontra. Se a Bíblia tivesse chegado lá em Gaza, antes que as armas chegassem, eu penso que o mundo seria diferente. Mas, infelizmente, a nossa Bíblia não chegou em Gaza ou em Israel. Os últimos passos, as últimas respirações deste mundo encontram-se, meus queridos amigos, nas próximas declarações, que eu penso que são muito importantes. A rejeição de Jesus Cristo. Vi num vídeo amigos e irmãos judeus que cuspiam a cruz. Não é que eu adoro ou que me ajoelho à cruz, isso é pouco relevante, mas a questão é que eles rejeitavam com desgosto o sacrifício feito por Jesus Cristo. As diferenças fundamentais entre cristãos e judeus que são passadas da vista na hora atual por causa da política comum. Aquilo que acontece hoje no mundo, meus queridos, é a batida ou o som do último ato e muito em breve a cortina se abrirá e vão-se ver aquelas imagens maravilhosas do universo de Deus. Irá ver-se o céu, a terra irá congelar, nada irá ser mudado mais. Quem é justo seja justificado ainda, quem é santo seja santificado ainda. Tudo vai ficar assim como está, nada vai poder ser mudado. O mundo na hora atual está dividido, mas Apocalipse capítulo 16 fala que o mundo será unido para uma guerra do grande dia contra Deus. Então, agora, enquanto que o mundo está dividido, ainda não é o fim do mundo. O fim do mundo será quando o mundo estará unido contra Deus e contra o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amigos, nesta noite, quero que nestes dias de trevas moderno, que possamos orar, chorar entre a tenda e o altar, para poder fazer as nossas conclusões importantes para a nossa vida. Não falta muito e voltamos para casa. Conta quem vai morrer ou quem não vai morrer, enquanto que nós perdemos a salvação? Penso que aquilo que é realmente importante é a vida eterna, e não essas migalhas de vida que nós temos. Existem pessoas que vivem, mas mesmo assim não sabem que a conta da sua vida foi concluída. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que na nossa falta de visão nos possamos alegrar dos momentos de graça que ainda nos sobram, e que as páginas empoeiradas das Escrituras sejam lidas. Vos agradeço por esta noite e oramos por aqueles de Israel, oramos por aqueles da faixa de Gaza.
Vi uma menina de 10 anos que com lágrimas falava depois da resposta de Israel. Uma menina de 10 anos que dizia: eu queria ser uma adulta para poder ajudar também. Gostaria de ter estudos para poder ser médico, para poder participar, para ajudar no sofrimento das pessoas. Uma criança que não tem culpa por aquilo que os amas fizeram. Meus queridos amigos, meu coração chorou quando eu realizei quantas pessoas inocentes estão a sofrer por causa das decisões criminais que são tomadas no nível mais elevado no mundo atrás dos bastidores. Que o nosso Pai Celestial nos ajude, que nos prepare para os tempos que vêm. Parece que o vírus desapareceu, ninguém mais fala sobre ele. Agora toda a gente se concentrou neste assunto, mas quando a guerra acabar, vamos voltar para o vírus e depois ao contrário, para que o mundo não se aborreça, nos assegura variedade. Meus queridos, vivemos no mundo da mentira, onde tudo é um teatro barato. Que Deus nos dê forças para poder passar pelo sofrimento e pelas dificuldades e que nos preparemos para o Jerusalém que vem de cima, não este Jerusalém que foi construído, destruído, de novo reconstruído, destruído pelos humanos, que não sobrou mais nenhuma pedra sobre pedra e agora de novo reconstruído. Amigos, tudo vai ser destruído. Que nos ajude o nosso Pai Celestial para continuarmos a ser dele, agora e para sempre. Amém.